Sejam todos bem-vindos à aula de Tânia, capítulo 9. Essa semana a gente vai estudar sobre como funciona a luta interior de cada um de nós. Então, como sempre, vamos estudar dentro do capítulo e a gente vai explicando. Diz o Alter Rebbe, onde fica a alma animal de cada um? Onde fica o nosso lado animal? Onde vocês acham? Sabe aonde? No lado esquerdo do coração. Porque ele é cheio de sangue. Como está escrito, pois a alma é o sangue é a alma. E é por isso que todos os desejos, empolgações, nervosismo, quando o cara está com raiva, sabe quando você está com raiva de alguém? Qualquer sentimento muito forte, onde ele está? Balev, no coração. Hoje em dia, só para explicar uma coisa, é comprovado que tudo nasce no cérebro, sabia disso? Mesmo as emoções, elas nascem do cérebro. Mas onde você sente a emoção, já percebeu? No coração. Como a gente percebe isso? Por exemplo, quando você bate mais rápido, boa, Luana? Quando uma pessoa ela tá apaixonada, o coração dela começa a acelerar. Isso é alma animal, né? Exatamente. Isso é tua alma animal. Você está sentindo tua alma animal, entendeu? Na hora que o coração bate mais forte. Não quer dizer que é ruim, mas se começou ali, a gente vai ver que é uma coisa da alma animal. Do coração, ela se expande por todo o corpo, inclusive para a cabeça. Para pensar sobre aquilo, para intelectualizar sobre aquilo. Assim como o sangue, ele começa no coração e do coração ele se expande para todos os órgãos, inclusive para a cabeça. Então olha que interessante, ele compara a alma animal com o sangue. Não é só compara. Imagina que a tua alma animal é o teu sangue. Teu sangue é teu animal. O sangue não é quente? Alguém já mexeu em sangue? O sangue é quente, certo? E ele é vibrante, ele fica sendo pulsado pelo teu coração. Então a alma animal, ela começa no coração e do coração ela vai para o corpo todo, dando energia, inclusive para a cabeça. Por isso, onde que fica a nossa alma animal? No nosso coração. O coraçãozinho de cada um é a sua alma animal. E de lá vai para o nosso cérebro também. Então às vezes você vai falar, não, mas eu sou super inteligente. Tudo bem, você pode ser super inteligente, mas ser um animal. Isso que a gente vai ver agora. Explicando bem simples. Vamos dizer que um cara, ele estudou em várias universidades, formado em várias áreas, culturas, música clássica, leitura, entendeu? E etc. E ele pode ser um animal. O cara, não, mas ele é super intelectual. A gente viu, não vou trazer exemplos, mas pessoas super racionais e se comportaram, no final, como um animal. Por quê? Porque quem estava dominando ele é o coração. É isso que ele está falando agora. Se uma pessoa vai deixar o coração dominar a vida dele, ele vai pensar também, não é que ele vai pensar, mas toda a cabeça dele vai estar a serviço do coraçãozinho dele. E é por isso que ele fala que a alma animal está no coração. Porém, a casa da alma divina, where is the house of Nefesh Elokit? Rafal, where is the house of Nefesh Elokit? Vocês sabem? Muito bom. No cérebro. A casa da alma divina é o cérebro. E de lá ela se expande para todos os órgãos, inclusive para o coração, no lado direito do coração. Que não tem sangue. O que quer dizer que não tem sangue? Boa, Luana, não é para conversar agora. Falei boa. Que também o lado direito do coração é o lugar também onde vai a alma divina. Como está escrito, Lev Chacham Leyemino. O coração do sábio está à sua direita. O que ele quer dizer com isso? É o amor para Deus como labaredas de fogo no coração daqueles que entendem e meditam no seu cérebro sobre coisas que despertam o amor. Então, explicando o que o Alter Rebbe falou agora é o seguinte. Onde começa a alma divina? Sempre no cérebro, sempre no intelecto. Uma pessoa que ela é mais intelectual, ou seja, não quer dizer que ela não é sentimental, mas onde começa o impulso dele? No cérebro e não no coração. Então ele não está agindo por instinto. Lá é a alma divina, mas depois também vai para o coração. Isso que ele fala, não é que o cara... Muita gente pensa que uma pessoa divina, ou que uma pessoa que quer se comportar pela religião, ele precisa ser apenas intelectual. Ele fala, não, também é sentimental. Só que o sentimento ele vem depois que a pessoa meditou e entendeu.
Continua o Terebe. E assim também a alegria no coração, quando ele se empolga com Hashem, também vem dos olhos do sábio que estão na sua cabeça, através do seu entendimento e meditação sobre a grandeza infinita de Hashem. Isso vai causar que ele vai ter emoções divinas, e assim também funciona com todas as emoções sagradas que estão no coração, elas nascem do intelecto. Então aqui, por enquanto, a gente viu uma coisa muito simples. Onde começa a tua empolgação? Se a empolgação começa de algo totalmente sentimental, e a gente percebe isso na nossa vida, sabe? Quando você tem alguma coisa assim, totalmente sentimental. Normalmente isso aqui vem da alma animal. Por quê? Porque a alma animal, como a gente vê agora, ela está no coração. Então quando a pessoa, ela simplesmente, eu senti que é assim. Você pode achar que é muito sagrado, mas na verdade quem sentiu é tua alma animal. A alma de... Não, meu feeling... O que é que falaram? Fala aí, olha. Intuição aqui é alma animal? A não ser que seja uma intuição da fé, que aí ela não é uma intuição, vamos dizer assim, instintiva, é algo mais elevado, que a pessoa vai ter que saber discernir bem entre um e outro, mas é difícil de perceber isso. Mas normalmente essas intuições, elas vêm da alma animal. Não quer dizer que ela não esteja certa. Entendeu? De repente, em relação a algum assunto mundano, pode ser que ela está certa. E olha, o que você falou? O que você tinha perguntado? Não? Você falou alguma coisa? Estragou, você falou? Não, alguma coisa? Comentei. Sim, ok. Estraga um pouquinho, tipo... Ok. Porque a gente sempre fala, tipo, sente, aí você fala que é a alma animal que sente. Então, esse que é o negócio. Quando sente primeiro é a alma animal. A alma divina, ela também sente. Mas como que ela sente? Ela sente depois que ela entendeu. Por isso que o Alter Rebbe afirma aqui muito claro que todos os sentimentos da alma divina, eles nascem do cérebro, eles nascem do intelecto. Porque quando a coisa nasceu do intelecto, quer dizer que veio da alma divina. E é por isso que está escrito, diz o Alter Rebbe na Torá, o leom milom yematz. O que quer dizer isso aqui? Quando um ganha, o outro perde. É uma luta. Existe uma luta interna aqui. Porque o corpo da pessoa é chamado de uma cidade pequena. Assim como dois reis que estão lutando pela mesma cidade e cada um quer conquistar e reinar sobre essa cidade. O que quer dizer reinar? Conduzir os seus moradores de acordo com a sua vontade, que eles escutem as suas ordens, tudo que eles ordenarem. Então imagina que tua vida é exatamente isso. Você consegue imaginar? A tua vida é o seguinte, tem dois reis dentro de você, cada um querendo dominar completamente os órgãos do teu corpo. Os órgãos do teu corpo não são uma única entidade, isso que ele quer falar. Tem dois eus aí dentro, lutando para ver quem vai dominar tudo que você vai fazer. Então ele explica assim também acontece com as duas almas, a divina e a animal. Elas estão guerreando uma com a outra o tempo inteiro sobre quem? O que elas querem ganhar? O que é o jogo aqui? O jogo é o teu corpo. O teu corpo. Tua cabeça, teu coração, teus órgãos, tudo isso. Então ele fala assim, a divina, o que ela quer? Então ele vai falar qual que é a vontade de cada time. Cada time dentro de você, como ele quer. Então a divina, ela tem o desejo, ela quer que ela somente domine o corpo e conduza ele. E todos os órgãos escutem as suas ordens e se anulem para ela e seja uma carruagem, assim como uma carruagem que se anula para o seu cocheiro, assim também a alma divina, ela quer que todos os órgãos do corpo sejam anulados para ela e seja uma roupa para os seus 10 poderes e suas 3 vestimentas, que todas dominem os órgãos do corpo e o corpo vai estar preenchido apenas com elas. E não passe nenhum estranho, que seria a alma animal, Deus nos livre. Então ele explica mais detalhadamente, ou seja, que os 3 poderes do intelecto estejam preenchidos com o intelecto da alma divina. O que quer dizer isso aqui na prática? Que você vai passar o dia inteiro, é difícil uma pessoa chegar nesse nível, mas você pega um tzadik, por exemplo, é uma pessoa que está o dia inteiro, a chokhmah dele, que é a criatividade dele, no que ela está ocupada? Em descobrir novas ideias sobre Deus, sobre divindade. A Binah, que é o segundo poder, ele está meditando e se aprofundando mais ainda sobre o infinito, que é Deus. E disso vai nascer, através do Dat, que a gente falou que é o terceiro poder do intelecto, que ele traz a conexão.
Vai nascer todas as emoções. Que emoções vão nascer da alma divina? Temor a Deus, amor a Deus, desejo, tudo voltado para a conexão com o infinito, com todo o coração e alma, do profundo do coração da pessoa, do lado direito do coração, que a gente falou que é o lado divino, que ele esteja totalmente preenchido e ele fala mais ainda, que transborde, olha o que ele fala, que transborde o amor para o lado esquerdo do coração. O que quer dizer isso aqui? No fundo a pessoa é uma só, então não é que ele vai ficar o tempo inteiro ou divino, entendeu? Não, se o divino ganhar, pega um tzadik, por exemplo, que o lado divino ganha dentro dele, esse amor do lado direito do coração, ele transborda para o lado esquerdo do coração, entortando assim o lado negativo, que são os desejos proibidos da pessoa, e ele consegue transformar os desejos proibidos em amor a Deus. Esse é o objetivo. E é por isso que a gente fala no Shema Israel toda noite, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, você vai amar Hashem, teu Deus, Bechol levavecha, com todos os teus corações, está no plural. Se você vai ver no ser humano, você só tem um coração, certo? Não tem dois corações. Então por que ele fala no plural? Porque ele quer dizer os dois lados do coração, os dois ventrículos, assim que fala? Do coração. O direito, desde a escola eu não vi essa palavra. O direito e o esquerdo, que os dois amem Hashem. Então em palavras simples quer dizer o seguinte, você tem um lado mais espiritualizado do coração, que é aquele lado que não bombeia o sangue. Depois você tem o lado que bombeia o sangue, que ele é o lado animal do coração. Então vamos dizer que todos nós aqui, talvez um mais, outros menos, eles têm dois tipos de vontade. Você tem vontades, que elas nascem na verdade do intelecto, que elas são mais altruístas, certo? Por exemplo, quando a Mishi faz laços de amizade, certo? É uma vontade também, mas é uma vontade divina. Ou quando alguém quer ir num shiur, ele acordou com vontade de ir no shiur, isso é mais raro. Ou como o Felipe, ou como, por exemplo, a Fernanda que mandou mensagem hoje, ou, por exemplo, quando uma pessoa ela quer cumprir uma mitzvah, ou ele quer rezar, está empolgado para rezar. Isso é raro, mas são vontades que vêm do lado direito. Todas as vontades que vêm do lado esquerdo, elas são mais egoístas. Por quê? Porque elas são vontades voltadas ao prazer imediatista do lado esquerdo do coração. O que o Alter Rebbe está falando aqui? Deus não quer só o teu lado direito do coração, Ele quer o esquerdo também. Deus não quer só o teu lado espiritual, Ele quer o teu lado material. Ele não quer só os teus desejos permitidos, vamos falar assim. Ele quer também os teus desejos proibidos. Você vai falar, como? Deus quer que eu faça a coisa errada? Não! Ele quer que você transforme e canalize o teu desejo proibido para Hashem. Alguém consegue me dar um exemplo de como funciona isso? Como uma pessoa ela pode canalizar o desejo proibido, que seria o lado esquerdo do coração, para Deus também? Quem tem ideia disso? Who knows? Posso falar? Hani, você quer falar? Vou dar um exemplo, certo? Quando você quer fazer uma coisa porque ela está certa, você faz, mas não é com toda aquela empolgação, certo? Você faz porque você sabe que está certo, entendeu? Então você vai, lógico que você pode ir com amor, mas no fundo, você vai falando assim, eu vou porque eu sei que eu preciso ir. Deus fala, não é isso que eu quero de você. Eu quero o teu animal. Sabe quem é teu animal? Por exemplo, um cara vai no jogo do Corinthians, hoje à noite. Por que ele vai no jogo do Corinthians? Ele não fala assim, eu vou porque tem que ir. Não, ninguém faz isso, certo? O cara vai porque ele está a fim de ir. Ninguém fala assim, hoje eu vou no sushi porque eu tenho que ir. Não, o cara vai porque ele está a fim de comer sushi. Deus fala a mesma coisa. Eu quero que você reze, eu quero que você estude Torá, eu quero que você faça amor ao próximo, porque você está afim. Não porque você tem que fazer. É muito difícil chegar nesse nível. O teu afim, ele vai virar divino. Isso quer dizer transformar o lado esquerdo em lado direito. Você vai fazer o amor transbordar para os dois lados do coração. Em outras palavras, você vai transformar o teu egoísmo... Quer participar? Deve estar chegando. Acho que ele não chegou aí. Então, é nessa sala aí da esquerda, lá no fundo. Se estiver trancado, ele não chegou. Tá lá? Não veio. Pode bater na porta. Então, você vai transformar o lado esquerdo também para amor a Hashem. É isso que ele está falando agora.
Ou seja, que a pessoa vai chegar num nível de amor que se chama Ahavá Rabá, um amor intenso, e um grande carinho que ele vai ter como fogo. O fogo está toda hora quente e ansioso, está sempre subindo. E isso é chamado, na Torá, Ahavá Beta'anugim, um amor prazeroso. A vida dele é muito interessante isso aqui, quer dizer, é um cara que chega num nível de religião que ele não faz a religião por obrigação, entendeu? Ele não fala, porque Deus mandou. Óbvio que é porque Deus mandou. Mas ele já chegou num nível que ele está afim de fazer o que Deus mandou, você entendeu? Não é que ele faz para ganhar uma recompensa, para ganhar uma... Não, ele faz porque ele gosta. E aí a pessoa chega num nível de prazer muito grande, que é parecido com o mundo vindouro. E esse prazer, ele se encontra no cérebro, ele se encontra dentro do intelecto da pessoa, que ele medita e ele consegue ter prazer sobre Hashem. Bem-vindo, David. Tudo bem? David sabe o Tânia de cor. Esse conhecimento, nós estamos terminando o capítulo, esse conhecimento, ele vai ser de acordo com a capacidade intelectual da pessoa. Quanto mais inteligente uma pessoa é, quanto mais intelectual ele é, ou seja, quanto mais ele foca, na verdade a gente fala inteligente, mas infelizmente tem muita gente que é inteligentíssima, só que se você vai pegar a quantidade de horas de dia que ele se dedica para coisas intelectuais, é muito pouco, certo ou não? Às vezes um cara é muito esperto, então ele consegue se dar bem na vida, e a maioria do dia ele pensa em coisas animalescas, ou seja, em como realizar os desejos e prazeres dele. Agora, uma pessoa que ela se dedica para o intelecto, talvez ele nem nasceu tão inteligente assim, entendeu? Não é que ele nasceu um Einstein, mas ele consegue, através de focar em coisas intelectuais, que é o objetivo do ser humano. O ser humano, qual é a vantagem do ser humano sobre um animal? Você que faz biologia, Luana. O ser humano tem... certo? Então, se a gente não usar isso, a gente fica igual um animal, certo? Não que seja ruim um animal, mas se a gente tem cérebro, a gente tem que usar. Quando a pessoa usa, ele consegue desenvolver, isso que a gente quer falar agora, um prazer muito maior. Não é por obrigação. A gente fala, já que você é ser humano, você tem que usar teu cérebro. Não. Quando você aprender a ter prazer intelectual, você vai ver que é muito maior do que o prazer animal. Muito maior. Qual o motivo do prazer intelectual? Vamos entender aqui. Qual que é o motivo do prazer intelectual? Isso que eu vou explicar agora. Todos os nossos prazeres animais, sério, eles são prazeres instintivos, como a gente falou agora, eles querem o quê? Eles querem ter um prazer imediato. Então, por exemplo, eu estou a fim de comer, eu vou comer. Vou ficar satisfeito na hora, certo? Eu estou a fim de ir na balada, vai na balada. Eu estou a fim de jogar futebol, vou jogar futebol. Qual que é o problema desse tipo de prazer? Qual que é o problema? Não quero falar agora que vai durar pouco. Vai durar pouco, aí você pega um outro depois, daí. Entendeu? Não é só que dura. Muita gente fala que o problema dura pouco. Hoje não falta entretenimento para você ter prazer o tempo inteiro. Não é só isso. O problema é outro. Se você parte do princípio que o teu prazer sempre é uma necessidade, você sempre vai estar necessitado. Presta bem atenção no que eu estou falando agora. Se você parte do prazer, que prazer quer dizer preencher e realizar uma necessidade, sempre você vai estar necessitado. Certo, Rafael? Por quê? Porque você está com cabeça de pobre, vamos falar assim, o que quer dizer cabeça de pobre? Você parte do princípio que você é um necessitado, e aqui não tem a ver com dinheiro, estou falando de pobre mentalmente. É uma pessoa que ela se coloca numa situação que ele sempre precisa de alguma coisa agradando ele, satisfazendo ele, para ele ficar feliz. Você pode considerar um viciado em drogas ou um compulsivo alimentar assim? Claro. Mas não é culpa deles. Eles são assim. Então, você está pegando um caso extremo. Eu não quero entrar agora se é culpa dele o estado que ele chegou ou não. Eu quero te falar que muito menos do que isso, Luana. A maioria das pessoas do mundo. Mesmo uma pessoa que não é viciado em nada. Vamos falar assim, é difícil, alguém que não é viciado em nada. Vamos dizer que alguém que não é viciado em nada. Muito forte, pelo menos. O fato de que toda hora ele está insatisfeito, você pega, por exemplo, o mundo capitalista de hoje, certo? Que convenceu a gente que sempre tem que comprar alguma coisa para ficar feliz. O que ele está convencendo a pessoa? Seja triste. Em outras palavras, ela fala assim, enquanto você não comprou, você é triste. Então a pessoa ela assume que ela é triste e ela precisa toda hora estar fazendo alguma coisa para ser feliz. Então a base é que você é triste. Então já começou mal. O prazer intelectual ele é outra categoria de prazer. Não só porque ele é mais espiritual ou mais abstrato.
Ele parte do princípio que você não precisa toda hora de alguma coisa para te fazer feliz. A felicidade vem de dentro. A felicidade está em você mesmo. O próprio fato de você entender coisas novas te traz um prazer muito maior. Você não precisa comprar alguma coisa para ficar feliz ou alguma coisa externa te agradar. Então, quando uma pessoa ela começa a descobrir o prazer de meditar e de compreender novas coisas, fica mais gostoso que batata frita. Fica mais gostoso que sushi. Entendeu? Não só porque um é momentâneo e o outro não é. Porque eles partem de princípios totalmente diferentes. A alegria parece que está fora e você é o triste que fica toda hora, como eu falei, necessitado. E outro não. A alegria está dentro de você. No teu esforço, na tua meditação. E aí, a alegria pode ser mais prolongada, como vocês falaram, tá certo? Mas não é só mais prolongada. Ela vem de dentro. Então, é outra categoria de felicidade. E isso é cabeça de rico. O Talmud fala isso. O que quer dizer cabeça de rico? Cabeça de rico pode ser um rico que é pobre e um pobre que é rico. Quando eu falo cabeça de rico, quer dizer o seguinte: ele parte do princípio que ele já é rico. Ele não precisa toda hora estar buscando prazeres para ficar feliz. Entendeu? Não, ele parte do princípio que a felicidade já está dentro dele. Continuando. Então essa pessoa ela consegue transformar o prazer da alma animal em divino. Em outras palavras, ele descobre que o verdadeiro prazer na vida está em coisas espirituais. Não só porque Deus mandou, porque de verdade dura mais, é mais verdadeiro, vem de dentro. Como está explicado na Kabbalah, no Etz Chaim, do Arizal, em nome do Zohar, que o mal, ele pode ser totalmente transformado em bom. O Yetzer Hará vira Yetzer Tov. Como? É só tirar as roupas dele. Olha que interessante ele fala. Na verdade, o Yetzer Hará não é mal. É como se você tivesse duas energias dentro de você. Isso que eu falei. Uma energia mais altruísta e uma energia mais egoísta. Mas a energia egoísta não é necessariamente má. Normalmente, ela está com roupas ruins. Isso que ele fala. Ou seja, normalmente uma pessoa, já que ela é material, ela vai desejar coisas materiais. Mas quando você convence o teu próprio Yetzer Hará, vamos falar assim, que é mais gostoso ter prazeres espirituais, ele próprio começa a gostar mais disso. Quer dizer, até a tua energia egoísta, por egoísmo você começa a gostar de Deus. Entendeu? Não é por altruísmo, porque no começo você faz isso por Deus. Vou fazer uma mitzvah para Deus. Vou ajudar o outro. Depois não, você começa a descobrir que para você também é mais gostoso. Para o teu próprio bem. E assim também acontece com todas as emoções do coração. Amor e temor. E também a tua fala, aí você começa a usar a fala para coisas boas, o pensamento para coisas boas, que são coisas de Torá e de mitzvot. A tua ação, você usa também tuas mãos, teus órgãos do corpo só para correr atrás de mitzvot. Isso tudo é a vontade de um rei, certo? Que é o rei chamado alma divina. O que o outro rei quer? Isso tudo é um lado. A alma animal, o Alter Rebbe define em duas linhas só. Ele fala assim, a alma animal sabe o que ela quer? O contrário. O contrário. Ele nem se prolonga. Tudo o contrário do que a gente falou até agora é alma animal. Ou seja, aquilo que vai falar, não, fica de boa, relaxa, você nasceu para curtir a vida numa boa, sem muito esforço, sem meditar muito, não usa tanto a cabeça, senão você vai ficar com dor de cabeça, certo? Queira prazeres imediatos, siga teu coração e tua natureza. Toda essa linha de pensamento, que é o contrário do que a gente falou até agora, ela é exatamente a tua alma animal. Para que ela serve, diz o Alter Rebbe? Para o bem da pessoa. Porque senão não teria graça a vida. Se fosse só um rei, certo? Não teria livre-arbítrio, não teria luta nenhuma. Então, todo motivo que existe essa alma animal, que ela tenta convencer a pessoa do contrário da felicidade dela mesma e do contrário do objetivo dela na vida, é para que a pessoa prevaleça e supere essa alma animal. Diz o Alter Rebbe, como o exemplo da prostituta que é trazido no Zohar HaKadosh. O que o Zohar fala da prostituta? Ele fala o seguinte, um rei, ele tinha um filho muito fofinho, certo? Muito legal, muito bem educado, muito mimadinho. E o rei queria ver se o filho realmente aprendeu a lição, se ele realmente foi educado, ou só porque ele está numa boa no palácio do rei, então ele consegue ficar no bom caminho, só porque ele nunca teve teste nenhum. Então o que o rei faz? Ele contrata a prostituta mais bonita da cidade, de todo o reinado. E fala para ela, minha amiga, o príncipe não pode saber disso, mas a tua missão é fazer ele pecar. Você precisa ir lá no quarto dele no meio da noite,
Usa todas as tuas estratégias de anos de experiência para você pegar meu filho. Óbvio que eu quero que ele não caia nessa armadilha. Mas você não pode demonstrar isso para ele. Ele precisa ser realmente testado. Quer dizer, então você precisa fazer... Eu quero que você use todo o teu conhecimento, todos os teus poderes para fazer o príncipe quer. Então o que o Zohar fala? Uma coisa fantástica. O rei, o que ele quer? O rei quer que o filho tropece? Não. Ele quer ter orgulho do filho, que o filho conseguiu vencer a guerra. Vencer o teste. O que a mulher quer? Mesmo a prostituta lá no fundo, ela também quer que o príncipe não perca dela, não seja seduzido por ela. Porque ela sabe que o rei, na verdade, vai ficar muito mais feliz se o príncipe não for seduzido. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa fazer tudo o que ela pode para seduzir. Então, o Zohar fala, esse é o nosso Yetzer Hará. O Yetzer Hará, no fundo, né, quando a gente fala o nosso mau instinto, ele também é um servo de Deus. Entendeu? Ele está aqui para cumprir, um servo de Deus. Ele está aqui para cumprir a vontade de Hashem. Mas ele precisa fazer o trabalho dele bem feito. E ele faz, né? Ele sabe fazer muito bem. Então ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Ele sempre vai usar uma técnica que ele não usou antes, certo? Porque a que ele usou antes você já tem o antibiótico, certo? Você já está protegido. Ele sempre vai inventar uma nova maneira de te tropeçar, porque Deus quer que ele faça isso. Mas no fundo, se você tropeça no teste, você foi o único bobo que caiu na armadilha. Porque nem o Yetzer Hará quer que você caia, nem Deus quer que você caia, certo? O único que caiu é você. Então, no fundo, está tudo conspirando a teu favor para você vencer. Então, na verdade, cada vez que a tua alma animal vir no teu ouvido e falar, faz assim que é mais fácil, saiba que é, na verdade, uma maneira de despertar os teus maiores poderes internos, de você superar esse mau instinto e de você conseguir revelar mais profundamente a tua alma divina. Shkoyach a todos.